Olá a todos. Iniciemos essa nossa catequese, continuando nosso estudo sobre a Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco, invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instituís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, então, entramos no tema segundo, Pai na ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. José foi escolhido por Deus para ser pai de seu filho. Imagine a graça que recebeu José. E dentro dessa ternura que ele recebeu de Deus, ele só pode fazer a doação daquilo que ele tinha no coração, que era o próprio amor, que era a própria ternura. O Papa nos lembra que José, digamos assim, era um homem que foi muito amado, foi muito querido, porque soube pôr-se no seu lugar, soube acolher a proposta de Deus em sua vida, soube ouvir e soube se pôr a serviço. O amor, como nós já dissemos, é servir. Amor é serviço. E o serviço José prestou dentro do silêncio e da ternura. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se pode esperar, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa boa e vitoriosa parte, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar de nossas fraquezas. Então, quando Deus escolhe a cada um de nós, não escolhe porque somos os melhores ou somos os mais fortes, os mais sábios, os mais belos, justamente escolhe pela nossa fraqueza. Quanto mais pequenos somos os preferidos de Deus. Deus escolhe os pequeninos, escolheu os que precisavam mais dele. E justamente por isso, porque nós precisamos dele, não é? Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos que ele nos acolha. Reconhecer-se dentro dessa justa humildade é colocar-se nas mãos de Deus. Imagine a graça então de José, que ao chegar em casa, ouvia tenramente nos seus ouvidos a voz que lhe chamava, Papai. José foi aquele que soube educar Jesus para se tornar homem. Jesus pôde, então, ter essa paciência, esperar dentro dessa sabedoria divina e reconhecer e conhecer a sabedoria humana através de José. Esperou até a fase adulta para começar o seu ministério, tudo dentro do plano do Pai. Interessante aqui que ele nos lembra, Papa Francisco, que a economia da salvação, dentro dessa perspectiva, devemos aprender e aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. Veja que interessante, o mundo prega o contrário, o mundo prega para você ser feliz, você tem que se pautar dentro de umas bases do ter, do poder e do prazer. Quanto mais, melhor. E toda a história da salvação diz o contrário. Jesus, que é Deus, se encarna e se encarna de maneira mais humilde possível, mostrando que a ideia de felicidade do mundo é uma ideia equivocada. Tudo aquilo que buscamos fora desse contexto do plano de salvação nos escraviza, por mais que pareça que não é? O maligno, continua a carta, faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo muito negativo.
ao passo que o Espírito trá-la à luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes, continua a carta, o dedo enriste, o dedo apontado, julga, faz um juízo. Que fazemos respeito dos outros são sinal de incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Somente a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação, meus queridos irmãos, da confissão, é esse encontro de amor com Deus. Às vezes nos equivocamos pensando que quando vamos confessar os nossos pecados, simplesmente vamos lá fazer uma troca ou um jogo, não é? Jogamos sobre o sacerdote ali em persona Christi, a pessoa de Cristo que faz o papel, jogamos ali um monte de pecados. É a parte da confissão e tal, mas a confissão no sacramento é um sacramento de amor. Nós já nos sentimos tão amados por Deus, e nesse amor, apesar da nossa fraqueza, do nosso pecado, nos sentimos pequenos, porque quando você se aproxima do Criador, você se sente pequeno. Olhar a história dos santos, por exemplo, todos os santos têm essa mesma perspectiva. Quando ele se aproxima do Criador, quando ele se encontra com esse Criador, ele se vê tão pequeno, tão nada, tão pecador, que ele se humilha, ele se arrasta ali diante, porque ele se reconhece criatura. Assim, quando nós vamos nos encontrarmos com Deus no sacramento da reconciliação, nós vamos com um gesto de humildade, porque nos sentimos tão amados, tão queridos e tão não merecedores desse amor, que já estamos perdoados. Ali a gente vai fazer uma partilha. E hoje o sacerdote, ele é instruído dentro da teologia, dos estudos teológicos, tem uma matéria só para tratar dos sacramentos, entre eles de forma especial ou de forma muito sublime o sacramento da reconciliação. Ele sabe que ali ele está para fazer também uma direção espiritual, não é? A vontade de Deus, continua o Papa, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive nos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio da tempestade da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. Olha que palavras sábias hoje, então, essa catequese nos coloca. Queremos de fato, como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, do pecado original, queremos controlar, queremos ter a sabedoria, controlar tudo, controlar a nossa vida particular. Mas se a gente tem um pouquinho de tato, enxerga um pouquinho além não precisa ter muita experiência, já vemos que isso não é possível. Passamos por um período agora onde estamos, de certa maneira, presos pela pandemia, não é? É uma situação aquém do nosso querer, que não compete a nós. Compete a nós nos cuidarmos dentro do que que a ciência prega, do que a saúde nos leva a viver. Mas a gente vê que não depende de nós, não é? Tudo que nós queremos controlar, a gente percebe que não está nada, de fato, sob o nosso controle. Deixemos, então, que Deus tome o lugar que lhe é devido em nossa vida, que deve ser o centro de nossa vida. Coloquemo-nos como o fez José, em sua presença, nessa trajetória de amor, porque tudo que o Pai quer de nós é o que nós também queremos. Queremos ser felizes, e é isso que o Pai quer. Que tenhamos José como exemplo de pai, um exemplo de família, daquele que soube guiar a Sagrada Família, daquele que sabe guiar a Igreja, ele como patrono da nossa Santa Amada Igreja. Deixemos-nos então envolver por ele, esse santo que tanto
amou e que tanto se doou. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.